Com a paz do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. A gente está até agora, na verdade, impactado com a manifestação do Espírito Santo ali fora, né? A gente estava evangelizando pela manhã na porta e até comentei com o pastor Marcos, nosso irmão Tiago também. E a presença de Deus, né, irmão Tiago, se manifestou ali assim, a gente começou a sentir, e é glorioso isso, irmão. Enquanto você brinca de ser crente, por dia tem ônibus chegando carregado de muçulmanos aos pouquinhos. Por que ônibus? Porque se chegar pelos aeroportos, chama muita atenção da mídia. Mas observa ao seu redor o que anda acontecendo e as informações que não são muito divulgadas. Só no Maranhão, essa semana, chegaram aproximadamente 2 ônibus lotados de homens, só homens, preparados para pregar a religião deles nessa nação. Ouvi essa semana um líder de uma mesquita brasileiro falando abertamente, dizendo: olha, a nossa mesquita no Brasil, que foi fundada em 1920, é a primeira mesquita da América Latina. Foi instalada no Brasil. E hoje nós temos 3 milhões só no Brasil. E por dia homens estão chegando aqui para fazer o evangelismo da religião deles. Dentre outras religiões que nós estamos vendo aí fora, evangelizando dia a dia. Vira e mexe, você é abordado por alguém aí na rua. E você, povo de Deus, o que é que faz? Porque honrar o Senhor da boca para fora, ou aqui dentro de 4 paredes, é muito fácil. Quero ver honrar ao Senhor com a tua vida lá fora. Louva a Deus por pessoas que estão envolvidas com esse departamento. Tem o nosso irmão Ricardo também ali, que tive o prazer de estar com ele lá em Sorocaba, o pessoal do evangelismo. Foi bênção também. Faz isso, irmãos. Quem me conhece sabe que na semana, às vezes, eu não tenho tempo nem de descansar, porque eu tenho a minha loja, fecho a minha loja geralmente umas 6 horas, e de segunda a segunda eu estou evangelizando em um lar, eu estou pregando a palavra e indo curar um enfermo. Não é para enaltecer o meu nome, é porque o meu tempo é pouco nessa terra, porque Jesus está voltando, os sinais estão aí. Amém? Eu quero que o irmão, vou colocar um vídeo, é bem rápido, tem 10 minutos, se muito tiver, e eu já vou entrar na palavra. Para vocês entenderem o que Deus fez na minha vida, esse vídeo é o meu testemunho, foi um documentário gravado pela TV Renascer, foi ao ar no programa O2 o mês passado, e eu vou compartilhar com a igreja, eu reduzi o tamanho do vídeo para ficar curto, para vocês entenderem o que Deus fez na minha vida. Vai ser difícil quando terminar, alguém não está derramando uma lágrima do rosto. Pode colocar, irmãos, se puder abaixar a luz, fica legal. Aleluias. Salve todo mundo, quem nos fala é o Padre Mano Rap, mais uma vez aqui, glória a Deus por essas oportunidades, tem sido bênção. Sabe qual que é a cena? Quadro renascendo da ponte pra cá. Encosta com nós porque hoje está pesado demais, a história é fabulosa, diretamente aqui, sabe da onde? A Pão Redondo, rapaz. Deus abençoe, segue nós, renascendo da ponte pra cá. Encosta porque vai ser pesado. Bora. São Paulo, terra da garoa, hoje um clima propício para essa história. Para muitos vão pensar que essa história não teve um final feliz, mas quem conhece e entendeu o significado da cruz de Jesus vai entender que essa história teve sim um final feliz. Hoje nós vamos falar de um rapaz chamado Victor. A história do Victor é um jovem que ficou famoso através do funk proibidão. Foi para o Rio de Janeiro através de um contrato, ficou famosão, conheceu uma pessoa em São Paulo, casou com essa pessoa em São Paulo, e infelizmente essa pessoa que ele casou traiu ele com o próprio amigo, e ele mesmo estava ajudando esse amigo a se recuperar das drogas, enfim. Isso é apenas o início da história.
preparado? Contar a sua história, contar as ideias. A gente vai ali, no meio do caminho de Conteúdo, e vai ser bom. Vai ser bom para você, vai ser bom para a rapaziada que está assistindo. Vamos aí? Vamos sim. Vamos pro pião. Rapaziada, segue nós, não esquece. Tem vida sem santidade, mas não interessa não, viu? Encosta, vamos aí. Fui seguindo um bala, né, de jovem, de querer que todo jovem quer no dia de hoje, carro, mulher, dinheiro, ostentação. E daí surgiu o funk na minha vida, cantar o Proibidão, porque não demorou muito tempo, alguns meses eu já cantando, envolvido com algumas casas de show, já veio empresário, logo daí já veio gravadora. E foi um processo bem rápido na minha vida, com 24 anos, especificamente no funk. Aí eu conheci uma jovem, nós nos casamos, e aí eu já aceitei Jesus Cristo, né? Já me converti, já larguei as coisas velhas que eu olhei para trás, e daí foi um processo novo, né? Ter começado do zero. Então, daí passou o tempo, eu comecei a ajudar um jovem na clínica, né? Um rapaz na clínica de recuperação, orava pela vida dele, estava sempre lá presente, um momento difícil. E foi justamente com ele que essa jovem que nós éramos casados, minha ex-esposa, veio se envolver com ele depois deu aí a traição. A pessoa colocou ele dentro de casa, da casa onde eu morava, foi morar na casa onde eu morava com a minha ex-esposa, com a minha filha. Consequentemente, se tornando padrasto com a sua filha. Isso, tornou padrasto, né? E mais tarde veio a praticar o crime de violência sexual seguido de homicídio contra a vida da minha filha, né? Ele abusou e tirou a vida da minha filha. Na verdade, acho que assim, depois de tanto ódio, né, tanta, sei lá, água, esse sentimento que estrangulou a gente por dentro, e a gente ter um encontro com um conflito, cara, uma experiência diferente, por exemplo, se ele transformar a gente por dentro, ao ponto de a gente entender que eu era pecador, de que eu errei, e que Deus me amou e perdoou os meus pecados, porque quando a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira, ele amou o estuprador, ele amou o pedófilo, ele amou o traficante, a prostituta e o ladrão, cara. Mano, pra mim isso é melhor, verdade. Em nome de Deus, eu quero declarar aqui que você possa continuar nessa sua força aí, porque é uma parada que revolta pessoas de casa e que às vezes não conhecem o Evangelho, mas quem realmente conhece esse Evangelho sabe a liberdade que esse Evangelho traz. Isso é muito louco. Vamos lá? Aí tá sua filha. Aqui tá minha filha. Tá o corpo, né? E voltou para a terra. Passando agora por um processo difícil em dezembro, né? Foi a exumação do corpo. Teve que fazer a transferência dos restos mortais. Lembrando como se fosse hoje aqui no do velório, naquela sala, em cima. E a madrugada foi longa. Topado, para ver se acalmava, o sentimento de ódio, de vingança, sabe? Aquilo que me encheu de toda a pele. E naquele caixão, assim, sabe? Vendo aquele ser que eu vi nascer e que veio o amor de entregar a minha vida, cara. Minha filha, 3 anos de idade. Já não tinha mais vida, sempre foi sem atrás desse lugar. Mesmo quando eu encontrei você para a gente conversar, naquele tempo, o seu momento ali era de matar as pessoas, se existe se matar porque não tinha motivo de viver e tal. E eu queria que, glória a Deus, irmão, por mais que a situação seja tensa, mas eu queria que você falasse um pouco assim, dá um recado para quem está vivendo isso nesse momento, sabe? Para quem está passando por isso, talvez nesse momento, não de uma morte natural, o natural é o pai. Os filhos enterram seus pais, né? E talvez hoje tem muitos pais aí enterrando os filhos e tal. Eu queria que você me falasse
houve uma palavra, uma frase, na verdade uma frase, que mudou minha vida após a morte da minha filha. E eu conversando com um homem um dia, e ele falou para mim assim, eu perguntei para ele, onde estava Deus no momento que a minha filha faleceu? E esse cara, ele foi direto. Falou assim, Deus estava no mesmo lugar onde ele estava quando o filho dele passou a ser por mim e por você. Aí, cara, quebrou minhas pernas, mudou, transformou a minha vida. Madrugadas foram longe, se não para pegar com Cristo a gente não consegue não. Porque hoje, se eu estou aqui podendo testemunhar e relatar isso nesse lugar, que não é fácil, né? Então, deixei eu viver a última vez o rosto da minha filha. Então, só é possível através de Jesus Cristo. Ele que tem me mantido de pé. E hoje eu posso olhar nos olhos de cada um que me ouve e falar de perdão, porque eu fui do bem. Eu posso falar de perdão porque eu perdoei. Eita. Bom, o que eu quero dizer é, só quem conhece a verdade da cruz entende que essa história não teve um final triste, porque nós sabemos aonde essa criança está e agora o motivo que o pai está fazendo por onde chegar no mesmo lugar através daquilo que Cristo fez por nós. Então aqui a gente encerra esse quadro Renascendo da Ponte para cá, um jovem que realmente a gente pode bater uma terra e dizer, ó, mais um renasceu assim da Ponte para cá. Deus abençoe, segue o plano, renascendo da Ponte para cá, nessa porra. Paz, obrigado meu irmão, Deus abençoe sua vida, conta com nós, força. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Santo Deus. Aleluia. Como foi dito pelo irmão, né? É uma história triste que parece que teve um final triste. Mas para quem conhece a verdade da cruz, sabe que ela teve um final feliz. Eu sei onde ela está. Está chegando o dia e a hora de nos encontrarmos. Todos nós, irmãos, juntos, que perseverarmos até o fim, seremos salvos. Amém, irmãos? Vamos fazer a leitura da palavra. Que esse testemunho sirva, sei lá, de um aprendizado, de uma lição para a sua vida. De que você está reclamando? De que você está questionando? O que está te impedindo de fazer a obra do Senhor? Eu teria desculpas suficientes para chutar o pau da barraca. Mas não. Escolhi anunciar o nome de Cristo. Evangelho de João, capítulo 21, versículo 15. Aleluias.
Evangelho de João, capítulo 21, versículo 15. Estamos falando de colheita. E daí, quando Deus me deu esse texto, eu li, eu falei, meu Deus, o que tem a ver com colheita? Ali eu entrei em contato com o irmão Tiago pelo WhatsApp, porque eu já tinha visto algo sobre esse texto antes, e algumas interpretações, e entrei em contato com ele, e ele veio me trazendo um esclarecimento mais aprofundado sobre o texto. E isso tem tudo a ver com missões, com colheita. Irmãos, existe uma semente que ela é fundamental para a obra do Senhor, ela é fundamental para uma boa colheita, ela é fundamental para o trabalho numa lavoura, até que, desde o plantio até que se chegue à colheita. Essa semente se chama amor. É impossível, meu irmão, é impossível você colher algo no reino espiritual, no reino de Deus, sem amor. Foi lido um texto antes, o irmão Rodolfo leu. Tem que ter o amor, irmão. Você não vai colher, você não vai trazer almas, você não vai salvar vidas se você não tiver amor pelo que você está fazendo. E por mais que você me diga hoje, eu tenho amor pelo que eu estou fazendo, eu pergunto a você, qual tipo de amor que você tem pelo que você está fazendo? Que nível é o amor em que você tem? Aleluia. Eu vejo um Deus que é amor, porque a Bíblia fala que Deus é amor, resolvendo se manifestar em forma de amor, e por amor, esse Deus que é amor, amou o mundo e deu o Filho amado para morrer por um mundo que Ele ama. Tudo que você imaginar. Ah, irmão, Deus ama esse, aquele Deus não ama, não. Deus ama ladrão, prostituta, traficante, homicida, estuprador, pedófilo, qualquer religião que você imaginar, satanista, maçom, Deus ama. Deus não concorda com as atitudes. E este amor incondicional, por este amor incondicional de Deus pela humanidade, pelo mundo, Ele resolveu dar o seu primeiro filho, o seu primogênito, pela humanidade que não merecia. É o que nós chamamos hoje de graça. É um favor que nós não merecemos. Algo que Deus nos fez. Ele é o amor e resolveu, a forma que Ele resolveu de manifestar o amor dEle foi dessa forma, oferecendo o Filho dEle como sacrifício. E vamos ao texto. Olha o que diz o versículo 15. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Tornou perguntar-lhe: Simão, filho de João, ama-me? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, ama-me? E Simão entristeceu, porque Jesus perguntou pela terceira vez: ama-me? E respondeu: Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse Jesus: apacenta as minhas ovelhas. E continuou Jesus falando: em verdade te digo que quando eras moço, vestia a ti mesmo e andavas por onde queria. Mas quando fores velho, estenderás as mãos a outro, e ferirás a mão, e outro te ferirá, e te levará para onde não queres. E disse isso Jesus, significando a morte a qual Pedro havia de o glorificar. E então disse: segue-me. Aleluia. Glórias a Deus. Existem diversas, eu não vou falar sobre expressão nem linguagem de amar,
Porque cada um aqui tem a sua expressão de amar, tem a sua forma de amar, tem a sua linguagem de amar. A forma que você ama, que você transmite o seu amor para sua esposa, não é a forma que ela transmite o amor dela por você. Porque somos seres humanos e cada um expressa o amor pelo outro, cada qual da sua maneira. E eu observei o texto em Romanos 8:32, a qual o apóstolo Paulo quis dizer: se Deus deu o seu próprio filho para morrer pela humanidade, imagina o que ele não é capaz de fazer por você. Pensa, Deus foi capaz de dar o seu primogênito para morrer por pessoas que não mereciam. Irmãos, se nós formos olhar a nossa vida dia após dia, nenhum de nós merecemos. Tivemos a matéria mês passado do CTMA, né, a vida cristã, acho que foi na matéria de vida cristã, em qual a palavra do Senhor, ela nos mostra que é possível andarmos em uma vida reta em comunhão e digna com Deus. E eu lembro que a pergunta foi: é possível viver sem pecar? De imediato, nós, como estamos com o Antigo Testamento puro, enraizado dentro da gente, a gente logo lembra de Salomão dizendo: não há um homem justo sobre a face da terra que só faça o bem e nunca cometa pecado. E logo nós vemos o amor, amando, dando seu Filho amado para morrer por mim e por você, e justificando todos os nossos pecados na cruz. O que simboliza a cruz quando você olha para ela vazia? Porque para mim, quando eu olho para a cruz vazia, simboliza vitória sobre a morte, vitória sobre o inferno, simboliza a ressurreição, porque ele não está mais lá, pregado nela. Amor. Este amor, chamado Deus, resolveu amar pecadores. E a expressão de amor foi dar o seu único filho. Aleluias. Lá no capítulo 20 de Mateus, tem a parábola dos trabalhadores, sobre a vinha e os trabalhadores. E eu marquei alguns pontos, só para identificarmos. O primeiro ponto é que Deus é o dono da vinha. O segundo ponto é que os primeiros lavradores a qual o texto se refere seria a nação de Israel, o povo escolhido de Deus lá, os eleitos. O terceiro ponto está falando do segundo grupo de lavradores, que esse representamos nós, gentios. E a vinha, que simboliza o reino de Deus. Se o reino de Deus é a vinha, se nós somos o segundo grupo de trabalhadores que agradou ao Senhor, que é dono da vinha, por que será que nós agradamos tanto, o segundo grupo de trabalhadores, agradamos tanto ao dono da vinha? Por que agradamos a Deus? Porque nós pegamos a semente que desceu dos céus, chamada Jesus Cristo, plantamos ele dentro do nosso coração, regamos dia após dia para que essa semente ela cresça. Essa semente chamada Jesus, que ao mesmo tempo é o amor também. Olha que coisa louca. Ele é Jesus, ele é o amor. Que cresce, ela tem que crescer. É obrigação minha e tua regar todo dia. Nós plantamos a semente, confessamos a Ele. Descemos as águas, então colocamos essa semente chamada Jesus dentro do nosso coração. Regamos a cada dia com as nossas ações, com as nossas adorações, com as nossas obras. Para que no dia da grande colheita, o Senhor, que é o dono da vinha, venha ter na sua mesa, diante dele, os melhores frutos colhidos na sua grande colheita. Essa grande colheita está próxima.
está chegando. Não se sabe o dia nem a hora, mas ela está chegando e os sinais estão aí. Aleluia, glórias a Jesus Cristo. E observa, por que eu falei que os primeiros lavradores, que foram os lavradores que, teoricamente, ficaram de lado ali, receberam o seu pagamento pela colheita. Mas observe que Deus, Ele honrou a vida dos segundos lavradores que trabalharam aparentemente, até parece que trabalharam menos, ou não, chegaram depois dos primeiros lavradores. No livro de João, capítulo 1, verso 11, diz: Ele veio para os seus e os seus não o receberam. E os primeiros lavradores não receberam a semente, não deram o devido valor à semente, não quiseram plantá-la dentro do seu coração. Aleluias. O dono da vinha, que é Deus, Ele diz para mim e para você nesta manhã: cuida da minha vinha, multiplica na minha vinha, rega a minha vinha, dia após dia. Quer dizer, cuida do reino de Deus, meu irmão. Aplica o teu coração ao reino de Deus. Aleluias. Mateus capítulo 22, versículo 36. Um fariseu chega para Jesus querendo pegá-lo e diz: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força e todo o teu entendimento. Esse é o primeiro grande mandamento. Este é o primeiro grande mandamento. E o segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí vem a parte mais pesada no versículo 40. Jesus olha e diz: e destes dois mandamentos depende toda a lei e todos os profetas. Tudo que você entender de Bíblia, de profecia, de Gênesis a Apocalipse, meu irmão, tudo. Jeremias disse, Isaías falou, fulano. Tudo que você leu de Gênesis a Apocalipse depende tão somente desses dois mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Estou dentro do texto, você vai entender já já. Meu irmão, não tem como você cuidar de nenhuma outra coisa ao seu redor se antes de tudo dentro de você não houver a semente de Jesus Cristo, chamada amor. Se dentro de você o Espírito Santo, de uma forma sobrenatural, não for o condutor da tua vida, meu irmão, não há como essa semente chamada amor, ela crescer, ela se multiplicar dentro do coração. E aí eu venho uma observação: aquele que ama a Deus e ama o seu próximo, este vive em amor. E aquele que vive em amor, este é apto a transmitir o amor que tem dentro dele para aquele que está ao seu redor. Porque se eu tenho amor, eu vou respirar amor. Se eu sou um homem que tem ódio, mágoa, falta de perdão dentro de mim, eu vou respirar o resultado desses sentimentos contrários. Mas se eu tenho amor, meu irmão, a coisa muda, é diferente. Aleluia. E quando eu vejo Jesus falando, aquele que tem os meus mandamentos, aliás, esses são os dois grandes mandamentos. E quando nós lembramos de mandamentos, ouvimos a palavra mandamentos, logo me vem o livro de João, capítulo 14, versículo 21, Jesus diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E logo quando se fala de mandamento, você pensa logo em qual número? 10. Se eu perguntar mandamentos, você me diz 10. E a verdade é que, interpretando esse texto e lendo atentamente, eu observei que quando Jesus falava de mandamentos, ele não estava
referindo aos mandamentos que dizem não, as coisas que não podem fazer. Olha, não pode matar, não pode roubar, não pode se prostituir. Não, isso é importante também, mas Jesus, ele estava se referindo a algo mais profundo. Os mandamentos a qual Jesus estava querendo traduzir para mim e para a tua vida, irmão, eram os mandamentos do ide, faça. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Quando Jesus fala, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, Jesus não estava só querendo dizer, olha, não vai roubar, não vai matar, não vai se prostituir, vai amar Deus, vai amar... Não, olha o que Jesus estava querendo dizer. Exatamente o que Marcos, aliás, ele diz, e Marcos escreveu no capítulo 16, a partir do verso 15. Ide por todo mundo, e agora vai para você os mandamentos aí. Pregue o evangelho. Cure os enfermos, batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluias. Expulse os demônios. São mandamentos. Observe que Jesus, ele não pediu, olha, por favor, pastor Marcos, faça isso. Não, ele falou, vá e faça. Ide por todo mundo. Ide. Até os confins da terra, até o outro lado do mundo. Ele não mandou em Júpiter, Saturno, Plutão, não. Ele mandou ir até os confins da terra. Até onde você puder ir. Exerça esses mandamentos. Aleluias. Mateus capítulo 5, versículo 44. Este foi o versículo que Deus mais falou comigo na minha vida. Está gravado na tábua do meu coração. E esses versículos mudaram a minha vida. Esse versículo transformou o meu interior, transformou a minha vida. Quando eu conheci, quando eu meditei e aceitei, porque não bastou conhecer, teve que aceitar essa realidade. Jesus, ele nos disse, amai os vossos inimigos e orai por aquele que vos persegue. Jesus disse, não está errado não, irmão. Você não ouviu errado, o seu olho não está sujo não. Ele falou, amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. É duro. Porque quando Jesus diz lá nos mandamentos, né? Os 2 novos grandes mandamentos, amar o teu próximo como a ti mesmo, está fácil. Eu vou amar o pastor Marcos, vou amar o pastor Luiz, o pastor Sérgio, a minha esposa, meus amigos, meus irmãos, está fácil. Não. Amar os seus inimigos e orar por os que vos perseguem. É isso, irmão, o dever do crente. A oração do crente que Jesus me ensinou foi essa. Jesus me ensinou o crente a orar, para que a sua vitória tenha sabor de mel e seus inimigos sintam o gosto amargo. Não foi dessa maneira. Isso não está na Bíblia. O que está na Bíblia é que Jesus diz, amai os vossos inimigos e orai por aquele que vos persegue. João 15:12, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Aí está ficando mais estreito ainda. Agora nós chegamos em Pedro, essa é a introdução. Porque quando ele diz, amai uns aos outros como eu vos amei, meu irmão, qual foi a maneira que Jesus usou para nos amar? Será que alguém consegue responder? Através do sacrifício. Através do sacrifício. Manifestando um amor que está acima de todos os amores. E este amor é um amor ágape. Aleluias. Glória a Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 22. Se alguém não ama o Senhor Jesus, que este seja um anátema. Sabe o que quer dizer isso? Uma abominação. Efésios, capítulo 6, versículo 24. Que a graça do Senhor seja com todos os que amam ao nosso Senhor Jesus Cristo, com amor incorruptível. Oh, glória a Deus. Um amor que não se tem o que alterar nesse amor, é incorruptível. E logo o Senhor me leva a um texto, Lucas capítulo 22, todos conhecem. A Santa Ceia, e Jesus anunciando o traidor.
Versículo 23, depois de Jesus ter anunciado que havia um traidor entre eles, os discípulos começaram a falar com o Senhor, a perguntar ao Senhor: Senhor, sou eu? Será que sou eu? E você percebe no texto a aflição dos discípulos, ali preocupado: será que eu vou ser o traidor? Talvez se Jesus perguntasse hoje, ele estivesse aqui presente: olha, dentre nós existe um traidor. Eu tenho certeza, irmãos, que a reação seria contrária dos discípulos. Porque o momento de intimidade, o amor que eles estavam descobrindo ao lado de Jesus Cristo, eles tinham a capacidade de dizer: não, será que sou eu? Mas nos dias de hoje, se Jesus entrasse numa igreja e fizesse essa pergunta, a primeira coisa que talvez você ouviria era algum irmão gritar assim: fala mesmo, Deus! Olha, pega ele aí! Eu não. Havia um discípulo dentre esses que talvez representasse naquele momento os crentes, os cristãos desse século. Esse chamava Pedro. No versículo 33, Pedro diz: Senhor, eu não. Eu estou contigo, pronto para ir para a prisão e até para a morte. Todos os discípulos se autoanalisaram, se subjugaram: será que sou eu o traidor? Senhor, sou eu? E Pedro, ele põe a mão no fogo por ele. Talvez ele pôs a mão no fogo até por João, porque lá no livro de João, capítulo 13, versículo 24, o mesmo texto, é mais detalhado. Você vai observar que Pedro, a Bíblia diz que Pedro olha para João, João está deitado, encostado no peito de Jesus, e Pedro olha para Jesus assim, ó: pergunta quem é. Tipo assim, quem é? Tá aí mais próximo dele, né? Tem uma intimidade a mais, talvez ele te diga. Mas o orgulho de Pedro, o amor que Jesus esperava na vida de Pedro ainda não estava manifesto dentro dele. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Jesus, ele diz, a continuação, Pedro diz: não, eu vou com o Senhor para a prisão e até para a morte. Batendo no peito: eu sou o cara, vou morrer por Jesus. Jesus diz: olha, antes que o galo cante, tu me negarás por 3 vezes. E você observa que lá no versículo 22, ainda no capítulo 22 de Lucas, no versículo 50, quando os soldados chegam para prender Jesus Cristo, Pedro logo puxa a sua espada e corta a orelha do soldado. E deixa eu dar uma de advogado de Pedro aqui. Talvez o que Pedro falou para Jesus Cristo anteriormente, que ia com ele para a prisão e até para a morte, não fosse mentira. Ele estava convicto disso. Porque existem homens aqui, teólogos aqui dentro desse lugar, tem o pastor Marcos, tem os irmãos que conhecem um pouco das leis e sabem que naquele tempo, uma atitude como essa, de ferir um soldado, era digno de prisão ou de morte. Então, quando Pedro ele puxa a sua espada para um soldado para feri-lo, ele está assumindo a responsabilidade de morrer por Jesus e de ser preso por Jesus. Por anos e anos eu vejo pregadores e pregadores tacando pau em Pedro, falando que Pedro, que não sei o quê. Mas eu observo uma atitude de Pedro nesse momento suicida. Porque o soldado chegar para prender Jesus e ele puxar a espada e cortar a orelha do soldado, meu irmão, ele poderia sair dali morto. O soldado não foi sozinho. Talvez dos discípulos, até onde eu sei, Pedro era o único que andava com espada. Irmãos, olha o amor pelo próximo aí. Cadê o amor pelos inimigos? Nesse texto você vê Jesus manifestando o amor pelos que se consideravam inimigos dele. Jesus pega a orelha do soldado e coloca no lugar de novo. Esse é o nosso Jesus sobrenatural. Ele poderia ter feito um descaso, mas não. Assim como na hora que ele estava sendo crucificado, ele disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. No momento da sua prisão também. Eu conheço alguns crentes
Se o guarda parar o carro, ele já está... encosta, ele já está até xingando dentro do carro. Atribulado dos infernos, esse guarda não tem o que fazer, não. Crente resmungão. Jesus, sabendo que o cara ia levar ele para a prisão, e ainda faz uma atitude dessa. E agora, observe, irmãos. O texto diz que após esse incidente, os discípulos correram. E deixa eu advogar Pedro de novo. Se você continuar lendo ainda no capítulo 22, no versículo 54, vai dizer que Pedro, você vai ver que Pedro começou a andar disfarçado seguindo os soldados, para ver onde iam levar Jesus. No versículo 55, o texto diz bem claramente que Pedro estava lá no pátio, observando Jesus. Olha onde Pedro se meteu. Após cortar a orelha do soldado, ele entrou no território inimigo, aonde Jesus estava preso. E ali eu já não sei, não vou saber dizer para vocês, talvez o que se passava na cabeça de Pedro. É uma boa pergunta para fazermos para ele, quando encontrarmos com ele naquele grande dia. Mas talvez ali Pedro até tivesse pensando numa estratégia. Como que eu vou soltar ele? Como que eu vou resgatar? Como que eu vou, sabe? Esperando ali onde Pedro estava, no meio, se aquecendo na fogueira ali, ó. Deus devia estar se aquecendo na fogueira no meio do pátio e visualizando Jesus. Até que alguém reconhece Pedro. Todos conhecem já o texto. E Pedro vai e nega Jesus por 3 vezes ali. Não. Irmão, e quando eu vejo, deixa eu falar uma coisa. Vendo toda essa atitude de Pedro, pastor Marcos, de cortar a orelha do soldado, entrar no território inimigo, eu acho que a expressão correta não deveria ser que Pedro negou. Talvez Pedro tivesse, eu estou falando, talvez é o meu pensamento de pregador, de evangelista, talvez Pedro estivesse defendendo a identidade secreta dele ali. Porque Pedro queria fazer algo por Jesus. É como se ele estivesse ali como um agente secreto, sei lá. Mas, tipo, não sou eu não. Eu, de olho em Jesus. Não, mas ele anda com os nazarenos, tal. É um deles. Não sou não. Mas ele tinha um foco, ele queria fazer algo por Jesus. Mas, irmãos, eu volto ao princípio de quando eu comecei a falar os primeiros versículos. Se você ainda não tem um amor incondicional por Deus dentro do teu coração, é impossível você fazer algo de valor para o Senhor Jesus. Impossível, irmão. Porque se você não tem o amor, se você não faz por amor, você vai fazer de você mesmo. E se você faz de você mesmo, a estratégia ela passa a ser humana. E se a estratégia passa a ser humana, quem vai ter que dar manutenção nisso é você. Mas se é o Espírito Santo que conduz, se é o Espírito Santo que executa, se é o amor incondicional de Cristo Jesus que arde dentro do seu peito, você não vai precisar de estratégia, porque a estratégia é de Deus. Se a estratégia é de Deus, quem dá manutenção nela é o Espírito Santo. A coisa flui, a colheita, aliás, a lavoura cresce e a colheita acontece no seu momento oportuno. Aleluias. O texto diz que ali quando Pedro negou pela 3ª vez, ele olhou para Jesus, Jesus olhou nos olhos dele, e a única coisa que o texto fala é que Pedro saiu correndo daquele lugar e chorou amargamente. Porque naquele momento, irmão, algo foi quebrado dentro do coração, dentro da alma, do fundo do interior. Sabe aquela rapina que a alma de Pedro acumulou durante anos e anos, o orgulho? 3 anos andando do lado de Jesus Cristo, ainda era um homem orgulhoso, convicto de si mesmo. A força dele estava no seu braço. Acreditava que ele mesmo poderia fazer algo pelo Senhor, mesmo sabendo que aquele era o destino de Cristo Jesus. Orgulho, irmão. E o orgulho é o primeiro item que interfere na falta de perdão. E a falta de perdão é um grande muro, um grande obstáculo no amor pelo próximo. Talvez você pareça exagerado para alguns, mas eu tenho uma base bíblica para isso.
E não só o muro entre o amor com o próximo, mas o muro que divide a tua vida com Deus. Porque Jesus disse, aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o seu próximo, é mentiroso. A Bíblia quem diz, irmãos. O que eu oro nessa noite, nessa manhã, aliás, através desta palavra, é para que aí dentro desse coração algo venha a acontecer. As coisas só vão andar na sua vida se você tirar o orgulho. Quando o orgulho sair, você vai conseguir liberar o perdão. Quando o perdão já não existir aí, quando o perdão existir aí dentro, você vai conseguir amar o teu próximo e amar a Deus. Aleluias. Glória a Jesus Cristo. Jesus é crucificado, ressuscita, e Jesus aparece para Maria e diz, olha, avisa aos discípulos, olha o que Jesus diz, avisa aos discípulos e a Pedro. Ele poderia só ter falado, olha, chama os discípulos, avisa os discípulos, estou ressuscitado. Não, avisa os discípulos e a Pedro. Imagina quando essa notícia chega aos ouvidos de Pedro e dos discípulos. Olha, Jesus mandou chamar vocês porque ele ressuscitou. E Pedro, ele mandou falar para você também. Acredito que uma grande alegria, uma grande esperança dentro do coração de Pedro aconteceu ali. Era como se Jesus estivesse dizendo, olha Pedro, você deu mancada comigo, cara, mas eu te amo incondicionalmente. Eu te amo com amor incondicional, aleluias. Glórias a Deus. Daí os discípulos agora se reúnem para pescar. Acontece a segunda pesca maravilhosa, podemos dizer assim. O texto nos diz que os discípulos estavam ali tentando apanhar um peixe, ainda não tinham apanhado nada. Jesus, ressuscitado, aparece lá na beira da praia e fala, ó, lançar do outro lado. E ainda ninguém estava entendendo que era Jesus, não estava reconhecendo ali. Quando eles lançaram a rede e viram ela encher de peixe, logo não demorou para Pedro e João identificar que aquele que o chamava na beira da praia era o mestre. E agora eu te falo um ponto importante. Irmão, quando o amor incondicional de Deus for plantado dentro do teu coração, quando você for liberto, e depois de liberto, liberar o perdão, quando você estiver curado desse sentimento maldito que é a falta de perdão dentro da sua alma, o Senhor vai restaurar a sua vida e a sua força, porque eu sou um testemunho vivo, foi assim que Ele fez comigo. E é engraçado que quando Jesus Ele vai nos restaurar, Ele nos leva aonde tudo começou, ao primeiro amor, ao amor incondicional, ao amor onde a chama arde no coração. Onde que Jesus conheceu Pedro? Pedro estava a primeira pesca que aconteceu, muito semelhante a essa segunda pesca não foi por acaso. Jesus estava levando os discípulos, principalmente a Pedro, para onde tudo começou, aonde tudo aconteceu pela primeira vez, para que viesse à tona, viesse à memória, aquelas lembranças. Reflete aí. Imagina que o Senhor te leve agora, no dia em que você o conheceu pela primeira vez. Começa a trazer ao teu coração a lembrança gostosa, irmão, que por mais que o problema fosse gigante naquele momento, porque nenhum aqui chegou por vontade própria, chegou porque simplesmente estava tudo bem, disse eu vou adorar o Senhor, eu vou numa igreja hoje, não. Tirando os que nasceram no berço evangélico, a maioria precisava de algo quando entrou pelas portas de uma igreja. E o Senhor te leva hoje a este dia. E o que te levou a primeira vez a uma igreja era um grande problema dentro da tua alma. Aleluia. Eu estou terminando, irmãos. E Jesus ali na beira da praia, os discípulos chegam, Jesus agora ali
já tem um peixe preparado para os discípulos, começam a dialogar, a conversar com Jesus. E Jesus, pegando Pedro em particular, diz para Pedro, o texto nós lemos: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes? Pela segunda vez Jesus pergunta: Simão, filho de João, ama-me? Pela terceira vez: Simão, filho de João, ama-me? E quando eu vejo Jesus perguntar pela primeira vez: Pedro, tu me ama mais que esses outros? Dá a entender que Jesus estava fazendo algum tipo de competição para ver quem amava mais, mas não era. Jesus estava tratando algo na vida de Pedro. Jesus estava no momento oportuno, depois de acontecimentos que marcaram a vida de Pedro, que fizeram ele entender que ele não era o cara. Jesus estava levando ele. Olha que coisa gostosa. Jesus, ele te leva de volta ao primeiro amor. E depois Jesus, ele começa a tratar as coisas, limpar você de tudo que existe lá dentro. Como quando Jesus, ele diz: Pedro, tu me ama-me mais que esses outros. Era a mesma coisa de Jesus estar olhando para Pedro dizendo: e aí, Pedro, tu ainda é o cara? Tu ainda é melhor do que todo mundo? Tu ainda é o mais forte, é melhor do que esses? Porque lá atrás os discípulos se analisaram: sou eu? E Pedro disse: não, eu não. Ele foi o único. E Jesus, ressuscitado agora, fala: ei, tu me amas mais que esses outros? Fala. E eu observo, irmãos, que a palavra amar, a expressão de amar, a qual Jesus se referiu, se dirigiu a Pedro, eu busquei algumas expressões de amor no grego. Tive um apoio muito grande do meu irmão Tiago, um homem especialista no grego, aqui nessa igreja. E Pedro, a cultura, o grego, ele traz algumas expressões de amor. A primeira delas que me chama a atenção é o amor, a expressão ágape, ou agapau. O ágape é uma palavra, agapau é uma palavra derivada da palavra ágape. Então quando Jesus diz: tu me amas, Pedro, ele está dizendo: Pedro, tu me ágape. Na verdade, o correto foi tu me agapau, que é derivado da palavra ágape, que quer dizer: tu me amas incondicionalmente. E daí, se você agora traduz o que é amar incondicionalmente para o português, e você vai ver: amor incondicional é um amor sacrificial, um amor a qual você dá a vida por aquela pessoa. Os gregos, eles usam algumas expressões para amar, como ágape é um amor perfeito, sacrificial; filéu, um amor fraternal, um amor de irmão; eros, que já é um amor entre um casal, entre a esposa, um amor íntimo. Acho que é estorgia, ou estorge, a pronúncia, pastor Marcos, que é o amor familiar. Mas a expressão que Jesus usa para Pedro não foi, a primeira expressão não foi sobre um amor fraterno, porque amar fraternalmente é fácil. Jesus queria um amor além, incondicional. Jesus diz: Pedro, tu me ágape? Pedro responde: tu sabes que Senhor, eu te filéu. É como se Jesus estivesse, Jesus estava perguntando: Pedro, tu me ama incondicionalmente a ponto de dar a tua vida por mim? Pedro: Senhor, não, o amor que eu tenho para te dar é só isso. Pedro, tu me ama incondicionalmente? Pergunta Jesus pela terceira vez. Senhor, tu sabes que eu te filéu. E na terceira vez Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me filéu? Agora Jesus ele muda. As duas primeiras foi ágape. A terceira Jesus fala: Pedro, tu me filéu? E o texto nos diz que Pedro fala aqui no versículo 17: tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus diz:
apacenta as minhas ovelhas. E quando Pedro diz isso, era como se Pedro tivesse, meu irmão, abrindo o coração dele dizendo, porque Pedro agora estava sendo curado. Quando Jesus diz, então Pedro, é só isso que tu tem, é como se Jesus estivesse dizendo, não, é só isso que tu tem para mim, amor ágape, amor filéu, eu aceito. E Pedro disse, Senhor, tu sabes de tudo. Era como se Pedro estivesse dizendo, Senhor, tu sabes de tudo mesmo. Porque lá atrás, eu achava que eu era o cara, que eu morreria por ti, que eu iria preso por ti, que eu ia fazer e acontecer. E eu me equivoquei, eu neguei, eu me precipitei. Eu não fui capaz. E tu falou o que aconteceria. E da forma que tu falou, aconteceu. Então, até o presente momento que eu tenho, é um amor filéu. É isso que eu tenho. É isso que você tem, igreja, para Jesus? É um amor filéu ou é um amor ágape? Porque se até o presente momento for um amor filéu, está na hora de transformarmos em um amor ágape. Jesus, observa como Jesus trata. Então, apacenta os meus cordeiros. Apacenta as minhas ovelhas. Olha, Pedrão, o amor que você tem por mim é esse. Só isso. É filéu, limitado. Amor fraternal. Amor de irmão. Eu te amo como meu irmão. Então tá bom. Já é o suficiente. Apacenta as minhas ovelhas. Cuida do que é meu. Vai para a vinha. Põe a mão no arado. Planta a semente. Porque o dia da colheita está chegando. Jeremias 17:9 diz que o coração do homem é enganoso. E Deus conhece o coração, irmão. Às vezes você pode achar que tem um amor ágape, mas ainda seja um amor filéu. Porque em alguma determinada situação, pareça que você negou Jesus. Aleluia. Vou acabar. Olha um texto interessante. Apocalipse capítulo 2, versículo 4. Ele diz ao anjo da igreja de Éfeso, tenho contra ti. E quando eu vejo essa palavra, tenho contra ti, eu vejo Jesus dizendo, você pode melhorar. Então o que Jesus diz hoje para você, igreja, é, tenho contra ti. Ele está dizendo, você pode melhorar. Você pode melhorar, pode fazer diferente. Aleluias. E Pedro diz, Senhor, é só isso que eu tenho. Senhor, tu sabes que eu te amo, tu sabes de tudo, todas as coisas. Jesus apacenta as minhas ovelhas. E é como se, e agora esse apacenta as minhas ovelhas, é como se Jesus estivesse dizendo para ele, você pode melhorar, você vai melhorar. Cuida do que é meu, que você vai melhorar. Esse amor vai crescer. E o último versículo, e eu vou finalizar agora. E Jesus diz, em verdade te digo, que quando tu eras moço, te vestia a ti mesmo e andava onde queria. Mas quando fores velho, estenderás as mãos e outro te ferirá. E o texto diz que Jesus estava se referindo ao tipo de morte a qual Pedro iria morrer. A Bíblia não diz, não tem nada escrito na Bíblia, mas não há um historiador, nenhum teólogo no mundo que diga o contrário. Que Pedro foi crucificado e no momento da sua crucificação, Pedro rogou para que fosse crucificado de cabeça para baixo, pois não era digno de ser crucificado como o seu Senhor. Até vontade de chorar, irmão. A manifestação do amor ágape na vida de Pedro, no momento da sua morte. Olha, estenderam as mãos de Pedro e agora vão feri-lo, vão crucificá-lo. Pedro, para tudo. Eu não sou digno de morrer igual ao meu Senhor. Inverte essa cruz. Eu não sou digno. Eu sou falho. Eu sou pecador. Aleluia. Antes de morrer, olha o resultado do amor ágape na vida de Pedro. Atos, capítulo 2, versículo 41. Todos nós conhecemos o texto. Que nesse dia Pedro ganha 3.000 almas.
Eu me maravilhava muito com esse texto. Mas ainda no livro de Atos, capítulo 4, versículo 4, lê esse capítulo, você vai ver que a Bíblia diz que estava Pedro e João no Sinédrio ali, e começaram a pregar, a falar, foram até interrogados por isso. E a Bíblia diz que eles ali ganharam, foram quase 5.000. Aleluias. Se Jesus não tivesse o levado ao lugar do primeiro amor, se Jesus não tivesse questionado acerca deste amor, do tipo de amor, talvez se Jesus não tivesse tratado o orgulho de Pedro, talvez não, com toda certeza, e Pedro não fosse liberto. Essa colheita que aconteceu na vida de Pedro, eu estou falando de 2 grandes números, ganhar 3.000, ganhar 5.000, mas se vermos o livro de Atos, vamos ver a obra de Pedro, ganhando, colhendo, colhendo, colhendo e colhendo, porque a colheita foi grande na vida desse homem, no tempo de vida que restou para ele sobre a terra, até o momento da sua morte, que também foi uma morte de cruz. Irmãos, coloca de pé, igreja. Aleluias. O Senhor Jesus Cristo, Ele está esta manhã, aleluia, quero chamar o irmão Tiago também, aleluias. Ele está esta manhã te trazendo ao primeiro encontro para tratar algo no teu coração. Olha para mim, você acha que foi fácil ver as pessoas que tiraram a vida da minha filha, uma criança, um bebê, inocente, tirarem a vida da minha filha, e eu consegui amá-los, olhando nos olhos de cada um e falando a expressão amá-los? Não vou ser hipócrita que meu amor não é ágape por eles, mas pelo menos hoje eu tenho um amor filéu para dar para aqueles que se colocaram na posição de meus inimigos, porque não são. A minha esposa está aqui, a minha testemunha. Oro todas as noites pela vida deles, para que eles tenham um encontro com Cristo que eu tive. São dignos de perdão. Aqueles a quem te ferem no dia a dia são dignos de perdão. E a tua obrigação como filho de Deus é perdoar, é amar. Precisamos de um amor incondicional, de um amor ágape. Arabashurabadácia. Irmãos, há alguém neste lugar que quer encontrar um amor, pelo menos começar com o amor ágape, aliás, pelo menos começar com o amor filéu, para um dia alcançar o amor ágape, que é amor sacrificial e incondicional. Alguém neste lugar, essa manhã, que quer entregar a sua vida para Jesus? Se eu te convido para vir até a frente. Esse primeiro apelo eu faço para as pessoas que querem entregar a vida a Jesus Cristo pela primeira vez. E agora eu faço o segundo apelo. O segundo apelo é para aqueles que já conheceram a Jesus, aceitaram a Jesus Cristo, mas aconteceram situações adversas na tua vida a qual você não conseguiu manifestar sequer um amor filéu a Jesus Cristo. Você se afastou da vinha do Senhor e você quer retornar aos braços do Senhor Jesus Cristo. Eu te convido para que você venha até aqui à frente. E o terceiro apelo que eu vou fazer, e vou passar o microfone para o irmão Tiago, ele vai dar continuidade orando pelas vossas vidas, é o seguinte: você que vive na presença do Senhor, que está aqui todos os cultos, em todas as casas luzes, que tem uma vida no altar de Cristo, mas que ainda está preso por um sentimento chamado falta de perdão. Você que ainda não consegue amar, pelo menos o amor filéu, aquele que está ao teu redor, aquele que te feriu, aquele que te acusou. Irmão, não é vergonha. Pastor Marcos falou isso aqui à frente. Vocês precisam ser curados, não é vergonha.
É para que haja um crescimento na tua vida espiritual e em todas as áreas da tua vida. O sacrifício perfeito, que se chama Jesus Cristo, te convida a vir aqui à frente hoje. Se você precisa liberar perdão, irmão, se você tem algo dentro de você que ainda você vê que é uma barreira entre você e Jesus Cristo, para que o amor ágape seja manifesto em sua vida, venha até a frente. O amor ágape, lembrando, é o amor sacrificial, o amor a ponto de dar vida a Jesus. Se você ainda não é capaz de dar a sua vida por Jesus, eu te convido para que você venha até a frente nesse momento.